queridos irmãos e irmãs, vamos falar de sacramentos. E falando de sacramento, a gente, no primeiro momento, tem a ideia de que os sacramentos parece que não tem uma ligação com a vida, pertence a uma dimensão fora da história, do invisível, mas isso não tem nada a ver com a ideia de sacramento cristão. O sacramento cristão é vivencial, é algo que pertence à comunidade. E nestes tempos de pandemia que estamos vivenciando, a gente sabe que a internet é uma coisa boa, está nos aproximando, são transmissões de missa, a gente está vendo aí a TV Aparecida tendo altos índices de Ibope, e é um bom sinal de participação da Eucaristia. Porém, a gente não foi feito para isso. Ser cristão é ser relação, é tocar, é sentir, é o conflito, é estar juntos, unidos, fazendo comunhão, tendo as suas dificuldades de relacionamento, recomeçando, conquistando a comunidade, corrigindo. Então, isso é ser cristão. A vida sacramental pede uma vida comunitária. Mas também nesses tempos de pandemia a gente tem que sentir essa presença de Jesus nos irmãos, nas irmãs, como diz a grande mestra da espiritualidade, Santa Teresa de Jesus, que diz que Deus está entre as panelas. Mas às vezes a gente insiste em criar dois mundos, dois espaços em nossas vidas. A do cotidiano, do dia a dia, que parece que não tem nada a ver com Deus, e o espaço religioso. Essa dicotomia não faz bem. O ser humano é um ser uno. Então, a vida cristã é uma vida por inteira. E o maravilhoso do cristianismo é andar com o Senhor o tempo todo, em tudo que fazemos. Vê-lo em todas as pessoas que encontramos no nosso dia a dia. Amando a Deus no irmão que vemos, para que seja credível que amamos Deus a quem não vemos. Desta forma, os sacramentos são celebrações da comunidade, do povo de Deus reunido em seu nome. Mas, infelizmente, os sacramentos muitas vezes se tornaram uma relação individualista entre Deus e a pessoa. E é por isso que participamos da Eucaristia, mas nem sabemos, muitas vezes, quem se senta ao nosso lado. Vamos na fila da comunhão, mas ao receber Jesus na Eucaristia, fazemos somente pedidos das nossas necessidades pessoais. Não há espaço para uma dimensão comunitária, que todo sacramento implica uma dimensão comunitária. Os sacramentos tornaram-se sagrados, que se desviaram da vida. É por isso que ouvimos entendimentos muitas vezes reducionistas dos sacramentos, que estão desligados da vida e são justificados muitas vezes sem sentido. Não há um porquê de tal ação.
foram introduzidas muitas vezes modificações para responder situações específicas, mas sem olhar a vida comunitária. Os sacramentos se distanciaram da vida e foram adornados muitas vezes com uma áurea de distância, intocável, da qual emerge uma graça misteriosa, que somente os puros recebem quando celebram, do jeito que celebram. Parece que esquecemos que a graça de Deus abrange todo o universo e que o Espírito sopra onde quer. A igreja está vazia devido ao coronavírus. Os templos abrirão mais cedo ou mais tarde. De fato, eles já estão em algumas regiões do mundo abrindo. Claro que ir à igreja é uma grande alegria. Receber a comunhão é uma grande bênção. Mas esperamos que quando a gente voltar para a igreja, tenhamos amadurecido em nossa fé, o nosso templo seja o universo inteiro e os sacramentos, verdadeiras experiências de comunhão com os outros. E não de uma intimidade estéril que nada tem a ver com o reino de Deus, ou por muitas vezes misticismos, falsos misticismos, travestidos de falsa santidade. Essa pandemia precisa nos ensinar muitas coisas, mas espero que nos torne mais profundos, mais espirituais, mais comunitários, mais comemorativos, mas não de templos, cultos ou ritos, mas de vida, serviço, doação, mística de olhos abertos, que vê tudo e todos ao Senhor. Só então, voltando à igreja, templo, terá um significado e razão de ser. Que possamos neste tempo olhar para Cristo e a Eucaristia, que nos faz ser igreja, povo de Deus.